Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dima Márcio, eu faço parte do grupo PET Educação Física da Universidade Federal do Estado do Acre. Esse grupo ele é tutoriado pelo professor Dr. Miguel Júnior Sorge de Bortolini. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a apresentação de um artigo que tem como título Treinamento Resistido para Crianças e Adolescentes. Esse artigo ele foi publicado pela revista da Academia Americana de Pediatria, essa revista que tem um fator de impacto de 5.417. Toda vez que a gente falar o termo treinamento resistido, nós vamos estar falando que treinamento de força. Esses dois termos, eles são termos sinônimos, são termos semelhantes dentro desse artigo. O treinamento resistido, ele consiste em um método especializado que vai envolver o uso de diferentes modos de treinamento, que pode ser o uso de pesos, né, como barras ou halteres, o uso de máquinas, bolas medicinais, kettlebells, tubos elásticos, ou simplesmente o peso corporal. Aqui a gente vê algumas imagens de bolas medicinais, os kettlebells, os halteres, as máquinas de treinamento resistido e os tubos elásticos. Falo agora sobre os termos comuns que são utilizados no treinamento resistido. A musculação. A musculação é levantar pesos com o objetivo específico de aumentar o tamanho dos músculos, a simetria e a definição. A alfabetização física, né, movendo-se com confiança e competência em várias atividades e ambientes para beneficiar a saúde em geral. Levantamento de peso, um esporte competitivo que envolve a capacidade máxima de levantamento. E treinamento, melhorar os componentes de aptidão física relacionados à saúde e às habilidades. Esses aqui são apenas alguns termos comuns que são utilizados, existem outros. Agora eu vou falar sobre os benefícios do treinamento resistido para crianças e adolescentes. Primeiro eu vou falar sobre os benefícios no desempenho. Vai ter um aumento da força, vai ter também um aumento da habilidade motora, uma melhora da habilidade motora, na verdade. Vai ter um aumento na velocidade e um aumento na potência. Essas valências aí com treinamento resistido nas crianças, elas melhoram, né? O treinamento resistido vai beneficiar de forma contundente essas valências. Em relação aos benefícios para a saúde da criança, vai ter uma melhor aptidão cardiovascular, vai ter uma composição corporal melhor, a densidade óssea da criança vai estar bem melhor. Para os jovens que estão acima do peso, vai ter uma melhor sensibilidade à insulina. Esses jovens vão estar mais resistentes a lesões, e eles vão ter uma melhora na saúde mental também. O artigo ele discorre que programas que envolvem treinamento resistido vai fornecer opções positivas para envolver crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. Em relação aos benefícios adicionais, as crianças e adolescentes podem aumentar a força com baixas taxas de lesões. E o treinamento resistido também é aplicável praticamente a todas as crianças e adolescentes. E aqui a gente vai abrir dois parênteses. O primeiro quadradinho que fala que as crianças elas vão poder aumentar a força e com baixas taxas de lesões. Vale ressaltar aqui a presença, é muito importante a presença de um profissional acompanhando essas crianças no treinamento resistido. Para que não ocorra lesões desnecessárias, né? Lesões que podem acontecer se a criança estiver praticando o treinamento sozinha, sem acompanhamento. Já nesse segundo quadradinho, o artigo fala que ele é aplicável praticamente a todas as crianças. Mas existem alguns grupos de crianças que não podem praticar treinamento resistido ou que existe uma certa restrição, né? E para essas crianças praticarem essa atividade física, elas vão precisar de uma liberação médica. Mais pra frente a gente vai estar falando melhor sobre quais são esses problemas. Prosseguindo, agora eu vou falar sobre as variáveis que contribuem com o treinamento resistido para esses jovens. O primeiro vai ser a qualidade profissional. O ambiente que está sendo realizado o treino vai influenciar. A frequência que o treino está sendo realizado. A idade da criança. O tipo de exercício utilizado, né, com essas crianças. A intensidade do treino. O número de séries e de repetições. Os intervalos entre as séries e os exercícios é muito importante. E a duração do treinamento. Todas essas variáveis elas vão contribuir para que tenham os melhores resultados possíveis, se elas estiverem sendo feitas, estiverem sendo seguidas, né, acompanhadas da melhor forma possível. E como falei aqui na primeira variável, né, com a presença de um profissional qualificado. Prosseguindo, agora eu vou falar sobre treinamento e destreinamento. Alguns estudos vão dizer que programas de treinamento resistido, duradouros, eles são mais eficazes para atingir o ganho de força máxima. Os ganhos de força eles vão ocorrer com diferentes tipos de treinamento resistido para uma duração mínima de 8 semanas, com a frequência de 2 a 3 vezes por semana. Em relação aos efeitos do treinamento, eles vão começar a ocorrer após 8 a 12 semanas sem o treinamento resistido. Diferentemente dos adultos, as crianças elas levam um tempo um pouco maior para começar esse processo de destreinamento. Nos adultos o tempo é um pouco mais reduzido, e em crianças, por elas estarem nessa fase de desenvolvimento, vai durar um pouco mais se elas por algum motivo pararem de treinar, de realizar o treinamento resistido. Agora eu vou falar sobre o máximo de uma repetição, ou a 1RM, a sigla mais conhecida. A 1RM ela deve ser realizada por um profissional qualificado para avaliar a força máxima. A Academia Americana de Declarações da Política de Pediatria ela não recomenda esse teste em indivíduos que estão escaleticamente imaturos. Mas só que esse teste, quando ele é realizado adequadamente, e ele é considerado um válido e confiável teste de força e potência em crianças e adolescentes. A academia aqui ela ressalta a importância desse teste, que é um teste
confiável, né, um teste válido, porém ela também fala da relação do profissional do profissional acompanhando, né, para que esse teste seja realmente válido. Mecanismos de ganho de força. O treinamento resistido adequado em crianças e adolescentes pode aumentar a força sem resultar em hipertrofia muscular. Esses ganhos de força eles são atribuídos principalmente ao mecanismo neurológico, pelo qual o treinamento aumenta o número de neurônios motores que são recrutados para disparar com cada contração do músculo. E aí o artigo fala que pode acontecer esse aumento de força sem hipertrofia muscular. Vale lembrar que a hipertrofia muscular é o aumento do tamanho dos músculos em resultado da sobrecarga impostas, né? Mas aí aqui a gente está falando de crianças, então a sobrecarga que vai ser imposta a essas crianças, na maioria das vezes é uma carga bem abaixo do que seria necessário para que ocorresse a hipertrofia, né? E como o próprio artigo fala, vai acontecer o aumento de força, porém sem resultar em hipertrofia. Mas vale lembrar que o treinamento resistido durante ou após a puberdade, ela vai aumentar o crescimento muscular. Então aqui a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Que vai ter esse aumento de força sem ter hipertrofia. Porém, quando acontece durante ou após a puberdade, já vai acontecer a hipertrofia, né? Esse aumento muscular. Em relação a melhoria de desempenho e outros usos de treinamento resistido. O aumento de força com treinamento resistido mostraram melhorias em algumas medidas de desempenho, como salto vertical e tempo de corrida. Como eu falei no início da apresentação, né, que uma das valências que o treinamento resistido vai melhorar é a velocidade. Né? Então a gente vê aqui que o tempo de corrida, consequentemente, vai diminuir, né, vai ficar melhorado. Vai ter uma melhora do consumo máximo de O2, ou seja, a criança vai conseguir distribuir de forma mais eficiente o oxigênio pelos músculos. Então vai ter essa melhora. E o treinamento resistido combinado com o treinamento aeróbico não vai prejudicar os ganhos de força na juventude. Falar agora sobre pré-reabilitação. Alguns exercícios preventivos, né, exercícios de pré-reabilitação, eles utilizam as técnicas do treinamento resistido para abordar e focar nas articulações que apresentam risco de lesões por uso excessivo. E aí a gente usa como exemplo aqui a articulação do ombro, que é uma articulação que é bastante utilizada em algumas modalidades, como o voleibol, o tênis, a natação. Essa articulação, se ela existe o risco de lesão muito grande devido ao uso excessivo dessas articulações. E aí alguns treinos de pré-reabilitação utilizam as técnicas, utilizam o próprio treinamento resistido para melhorar a resistência dessas articulações. E também temos a articulação do joelho, que também é bastante utilizada na maioria das modalidades, que também existe, que também utiliza, né, na verdade, o treinamento resistido como exercício preventivo. E o artigo fala que alguns atletas adolescentes vão praticar esse treinamento resistido para se prevenir de lesões. Na verdade, é um dos benefícios para a saúde, né? O treinamento resistido é uma maior resistência a lesões. Riscos do treinamento resistido. Lesões em jovens são bem menores quando acompanhadas por profissionais. Mais uma vez, o artigo aqui ressalta a importância de um profissional acompanhando esses jovens, né? A criança e o adolescente, na prática de treinamento resistido. Só que existem algumas contrações explosivas que vão aumentar esse risco de fratura, esse risco de lesão. Então, aqui o artigo ele vai dizer que é muito importante, é crucial que a prática de treinamento resistido esteja sendo realizada na presença de um profissional. Que isso vai evitar com que ocorra lesões, né, até mesmo essas contrações explosivas, né, que pode acontecer durante o treinamento resistido. E que a gente vê a presença de um profissional de educação física, né, com crianças fazendo um exercício utilizando o próprio peso corporal. Risco de overtraining. As causas desse overtraining vai ser um treino prolongado com cargas pesadas e treinamento resistido sem descanso ou sem recuperação adequada. A gente viu lá nas variáveis que vão influenciar que existe essa questão, existe essa preocupação tanto com a carga, né, com o tempo que é realizado, com a carga que está sendo utilizada, né, e com o descanso. É muito importante que eu tenha esse descanso no treinamento resistido, tanto para adulto e principalmente quanto para criança. Né? A gente não pode submeter uma criança a praticar treinamento resistido sem estar dando o descanso e a recuperação adequado para ela. Né? Atletas de alto nível de treinamento que estão mal recuperados e desnutridos, eles estão em risco bem maior de overtraining, de lesões e até mesmo de algumas doenças. Em relação aos riscos esqueléticos, o treinamento resistido aplicado adequadamente e acompanhado de um profissional não vai ter efeito negativo, tanto no crescimento linear, na saúde física e no sistema cardiovascular. Agora eu vou falar sobre o Sistema Nacional de Vigilância Eletrônica de Lesão, é o NEIS. Esse sistema ele vai coletar dados sobre lesões relacionadas ao treinamento de força. Os dados eles são necessários porque a maioria das lesões relatadas por treinamento resistido ocorrem em ginásios ou em casa e sem supervisão. Como qualquer outro tipo de treinamento, é importante ter técnica adequada, supervisão qualificada e descanso entre os treinos. Né? A gente vê aqui que muitas pessoas acabam se lesionando por estar praticando um treinamento sem um acompanhamento profissional. Né? E a gente sabe que isso é um problema. Né? A gente vê que lá nos Estados Unidos eles têm até um sistema nacional para que possa ser comunicado. Né? Quando a pessoa sofre alguma lesão praticando treinamento resistido ou qualquer outro tipo de treinamento, vai informar esse sistema
para eles terem noção do que está acontecendo, né? Mas mais uma vez o artigo vai falar sobre a presença e a importância de um profissional acompanhando. Agora eu vou falar sobre as condições médicas, né? Algumas atenções que devem ter. Atletas com hipertensão pré-existente, jovens atletas com distúrbio de convulsão não controlada, jovens com cardiomiopatia hipertrófica, indivíduos com hipertensão pulmonar, e jovens com histórico anterior de câncer tratado com quimioterapia antraciclina, né, que são algumas condições médicas que devem ser avaliadas por um médico especialista, por um médico que vai estar acompanhando aquela criança ou aquele adolescente, e se caso eles tiverem, né, ou ele vai restringir, ou ele vai impedir da criança praticar totalmente o treinamento resistido, devido a esses problemas, né. Vale ressaltar que nos jovens que têm distúrbio de convulsão, é só nos casos das não controladas. No caso das que a criança está tomando uma medicação e já tem um certo tempo que ela não tem nenhum caso de convulsão, aí para essas crianças também é liberado o treinamento resistido, porém sempre com o médico liberando. Substâncias que vão aumentar o desempenho. A Associação Americana de Pediatria ela vai se opor fortemente ao uso de substâncias que melhoram o desempenho, e ela endossa vigorosamente os esforços para eliminar seu uso entre crianças e adolescentes. Agora vamos falar sobre treinamento neuromuscular integrativo. Esse treinamento ele é uma forma multimodal de treinamento que usa exercícios resistidos, dinâmicos e básicos, o treinamento pliométrico e a agilidade, realizado em intervalos curtos, com períodos intermitentes de descanso. E aí esse treinamento ele vai trazer benefícios, né? Ele vai ter uma melhora da aptidão muscular, uma melhora da habilidade motora e um menor risco de lesões. O artigo ele não traz uma idade certa para que a criança possa começar a praticar o treinamento resistido. Porém, crianças aos 5 anos de idade eles já podem estar iniciando, né, algumas práticas, utilizando o próprio peso corporal. Né, e aí as crianças de 5 a 7 anos já podem também estar fazendo alguns treinos com saltos ou algumas outras habilidades. Só que o artigo diz que a combinação de instrução qualificada com progressão orientada pela técnica provavelmente produzirá os maiores benefícios para os jovens em qualquer idade. Maneiras e meios de melhorar a força. Os ganhos de forças podem ser adquiridos via vários tipos de treinamento resistido e vários métodos e equipamentos, né, que vão incluir o peso corporal, os pesos livres, os kettlebells, as bolas medicinais, as máquinas de tamanho infantil, entre outros. Se o levantamento de peso estiver acontecendo para ser incorporado em um programa de treinamento para crianças e adolescentes, as seguintes diretrizes devem ser consideradas: o avanço de forma gradual, executar sob a orientação de um profissional e a criança ter uma boa nutrição. E aí o artigo ele finaliza com um roteiro de treinamento resistido, né? E aí ele sugere que na verdade ele diz que os instrutores eles devem ser qualificados e com certificações. As séries devem ser de 1 a 2 séries e de 8 a 12 repetições, usando uma baixa intensidade de treinamento conforme a técnica apropriada e desenvolvida. A importância de todas as repetições serem com técnicas, incluir todos os grupos musculares no treinamento. Atingir ganhos de força vão exigir sessões de pelo menos 20 a 30 minutos de duração e realizada de 2 a 3 vezes por semana. O treinamento resistido ele deve ser eficaz e agradável e deve variar periodicamente os exercícios, as séries e as repetições. E utilizar exercícios de aquecimento dinâmico integrado ao treinamento. Bom, pessoal, esse foi a apresentação desse artigo. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode me procurar por esse e-mail. Muito obrigado.